Graças a Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, com alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Convido a todos para a leitura da palavra de Deus, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. E nós vamos ler, para ouvirmos a mensagem do Senhor, o versículo 2. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor Raposo, pela confiança e a oportunidade que nos dá, e agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, pela sua audiência e a sua participação conosco. Eu creio que esta é uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, e nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Capítulo 4 de 2 Reis, e o versículo 2, que diz assim, você já abriu a sua Bíblia? Quero que você acompanhe para nós ouvirmos a mensagem do Senhor. Diz assim: E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Meus irmãos, Deus me deu uma palavra para trazer aos irmãos, e eu quero pregar usando um tema para organizar aqui o sermão, e o tema é uma pergunta de Deus para nós. A pergunta é a seguinte: o que você tem em casa? Eu quero pregar sobre esse tema. O que você tem em casa? O que você tem em casa? Quando nós lemos esse capítulo 4, logo até o versículo 7, do 1 ao 7, nós temos aqui o exemplo de uma das maiores crises da história da igreja, da história do Antigo Testamento, pois nós vemos uma família que estava abalada. O homem, o marido havia morrido, a esposa e os filhos estavam em aperto financeiro, sem ter alimento, sem ter sustento, e também os filhos estavam sujeitos a serem entregues como escravos para pagamento de dívida. Então era uma crise muito grande que aquela família estava enfrentando. Por sinal, uma crise que muitos de nós não atravessaremos. Alguns de nós, pela graça de Deus, não chegamos nem perto do que essa família passou. Nós não chegaremos nem perto. Agora, quando a mulher vai ao profeta em busca de ajuda para vencer a crise, o homem de Deus pergunta: o que você tem em casa? É esta a mesma pergunta que continua valendo para os nossos dias. O que é que você tem em casa? Aquela família tinha algumas coisas que ajudaram a vencer aquela crise. A primeira coisa que eles tinham em casa era um bom nome. A mulher podia dizer: nós temos um bom nome, porque aquela família era uma família de boa reputação. Todos os membros daquela casa eram pessoas de bem. A mulher era uma mulher crente, uma mulher de oração, uma serva de Deus, uma senhora de bem. Os filhos eram obedientes, os filhos eram tementes a Deus. E se você for pesquisar a vida do marido, a Bíblia diz no versículo 1, a própria mulher deu testemunho dele. E você, minha irmã, sabe a crença que tem o seu marido. Eu acredito que a pessoa que mais sabe da minha fé é a Josefa, minha esposa. Ela conhece o homem que eu sou, o crente que eu sou, o obreiro que eu sou. E quando a mulher foi falar do marido, ela disse ao profeta: o teu servo, meu esposo, morreu, mas tu sabes que ele temia ao Senhor. Aquele era um homem que temia a Deus. E a mulher sabia disso. Ele já havia morrido, mas apesar de morto, a sua história permanecia
e ajudava, inclusive, ainda a sua família. Para você ter ideia do quanto vale o bom nome, a Bíblia fala de pelo menos 3 crises que foram superadas por causa do bom nome. A primeira é exatamente esta. A outra, como exemplo, está no capítulo anterior a este, o capítulo 3, quando a Bíblia diz que 3 reis se juntaram e foram ao profeta Eliseu para pedir ajuda. Eles estavam há 7 dias caminhando e não tinha mais comida e água para o gado e para eles mesmos. E quando eles foram ao profeta Eliseu, o homem de Deus olhou para os 3 e não quis recebê-los. Eliseu não iria recebê-los. Eliseu não quis tratar com aqueles homens. E eles disseram: mas tem misericórdia de nós, nos ajuda. A palavra de Deus está contigo, nos socorre, nos favoreça nesse momento. Eliseu olhou para os 3 reis e disse: olha, pelo rei de Edom eu não atendo, pelo rei de Israel também eu não atendo, e se fosse por vocês eu não daria atenção nenhuma. Mas aí estava Josafá, e Eliseu disse assim: mas por causa de Josafá, está na Bíblia, você pode ler isso no versículo 14 do capítulo anterior. Ele disse: por causa de Josafá, pela presença de Josafá, eu atenderei em consideração a pessoa de Josafá. Veja que o nome de Josafá pesou para que Eliseu tomasse aquela decisão. O bom nome tem muito valor. A Bíblia diz que Deus resolveu destruir, é o terceiro exemplo. A Bíblia diz que Deus resolveu destruir as cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, que a Bíblia diz que eram cidades da campina. E Deus resolveu destruir aquelas cidades. E diz a palavra de Deus no capítulo 19, versículo 29, que destruindo Deus as cidades das campinas, ele lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Observe que o bom nome de Abraão ajudou a Ló. Possivelmente Ló seria destruído também, mas por causa do bom nome de Abraão, ele foi salvo. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Observe que o bom nome serve para nos ajudar nas crises. Confirmando isso, Provérbios capítulo 22, versículo 1, Bíblia, palavra de Deus, diz que o bom nome vale mais do que as muitas riquezas. Se você precisar decidir entre a prata e o ouro ou um bom nome, escolha um bom nome, porque o bom nome lhe servirá para vencer as crises. Se a crise chegar, a sua reputação, quero lhe fazer essa pergunta, ajuda ou atrapalha? Nós estamos, como vocês sabem, nós sabemos, em tempos de crise. E eu pergunto, meu irmão, a sua reputação está lhe ajudando ou está lhe atrapalhando? Tem algumas pessoas que a gente não pode negar ajuda. Tem gente que nos procura pedindo socorro, que simplesmente não dá para despachar. E você sabe por que é? É por causa da história, é por causa do nome, é por causa da reputação, da dignidade dessas pessoas. Vale muito. Uma pessoa, quando lhe procura ajuda, você olha para o histórico dessa pessoa e vê que realmente ela merece a sua atenção. Eu tenho certeza que naquele dia, quando a mulher gritou pelo profeta, pedindo ajuda, socorro, para sair daquela crise, o profeta deve ter se lembrado do marido dela. Eu acredito, sem dúvidas, que o profeta Eliseu deve ter se lembrado dos bons serviços que aquele irmão tinha prestado. A própria mulher diz assim: o meu marido, teu servo, morreu, mas tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E aquele pedido de ajuda, Eliseu com certeza lembrou quem era aquele seu auxiliar. E resolvido por isso, ele ajudou aquela senhora. Tem um texto na Bíblia que eu acho lindo. A Bíblia é maravilhosa, mas esse texto me chama a atenção. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4 e 5,
Paulo escreve ao seu filho Timóteo, ele diz assim: desejando muito te ver e lembrando das tuas lágrimas. Olha do que Paulo foi lembrar. Paulo lembrava das lágrimas de Timóteo. Aí ele disse assim: lembrando das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Paulo se lembrava das orações de Timóteo. Paulo se lembrava que Timóteo era companheiro. Paulo se lembrava que Timóteo era fiel, era amigo, participava das suas aflições. Aí Paulo disse assim: Timóteo, meu filho, eu tenho vontade de te ver, porque eu me lembro das tuas lágrimas para me encher de alegria. Aí ele disse, fazendo memória dentro de mim da fé não fingida que habita em ti. Aí ele diz: ela habitou primeiro na tua avó Lóide, habita também na tua mãe Eunice, e também eu estou certo que ela está em ti. Observe que Paulo tinha boas lembranças de Timóteo. Meu irmão, deixa eu lhe perguntar, quando lembram de você, o que sentem as pessoas? Procure pensar nisso. Quando alguém se lembra de você, o que essas pessoas sentem? Oh meu Deus, o que é que alguém sente quando lembra do Manuel? O que é que alguém sente no coração quando lembra de mim? O que é que alguém sente quando lembra de você? Qual é o sentimento que as pessoas têm quando você vem na mente? Será que é um sentimento agradável? Será que é algo que alegra o coração? Ou será que alguém tem dores quando se lembra de você? E eu quero dizer com toda certeza, na hora das crises, o bom nome é necessário. Que Deus ajude, que na sua casa você tenha um bom nome, que na sua família prevaleça o bom nome, porque na hora das crises, esse nome, esse bom nome vai lhe ajudar. A outra coisa que aquela família tinha em casa, quando Eliseu perguntou: declara-me o que é que tu tens em casa, aquela mulher também tinha, em segundo lugar, pessoas para ajudar. Quando Eliseu disse: o que é que tu tens em casa? Ela tinha pessoas para lhe ajudar. A crise era grande, mas como foi que aquela mulher venceu? Ela tinha pessoas que lhe ajudaram. A primeira pessoa que ela lembrou foi do profeta Eliseu. Imediatamente ela foi ao homem de Deus para pedir ajuda. Ela lembrou-se de Eliseu. Eliseu então pediu que ela acionasse os vizinhos. Os vizinhos também foram importantes para ajudar aquela mulher. Eles lhe deram os vasos, eles lhe deram as vasilhas para auxiliar aquela mulher na crise. Os vizinhos são importantes, eles participaram desse contexto. Outra coisa interessante, os filhos. Aquela mulher também tinha filhos que lhe ajudaram. Os seus filhos foram importantes. A Bíblia diz que o profeta observou dizendo: você vai para a sua casa, peça vasilha aos vizinhos, depois entra em casa, fique com os filhos, eles trazem as vasilhas e você derrama o azeite nas vasilhas. Então os filhos foram auxiliares naquele milagre e eles foram importantes. Oh irmãos, como é bom quando uma família tem filhos, o casal tem filhos. Eu estou dizendo aqui algo que pode também ser próprio da nossa geração. É verdade que hoje a nossa geração tem poucos filhos, mas no Salmo 127, versículos 4 e 5, a Bíblia diz assim: bem-aventurado é o homem que tem muitos filhos. Ele disse que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E ele disse que o homem que tem muitos filhos é como um guerreiro que tem várias flechas na sua aljava. Ele pode utilizar dessas flechas quando a crise aparecer. Eu tenho 2 filhas, devem estar me assistindo, a Karen, a primogênita, e a Andressa, a segunda, e são maravilhosas. Eu tenho até um acordo com elas, desde quando elas nasceram. Assim que comecei a falar com elas, logo, ainda no ventre da mãe, eu já estava dizendo para elas, eu digo assim: minhas filhas, vamos fazer um acordo, precisa nem levar para o cartório, mas é nós dois. Aí eu digo para a Karen e para a Andressa, desde que nasceram, eu digo: vamos fazer o seguinte, eu cuido de vocês agora, e depois vocês cuidam de mim, tá certo?
Aí se elas assinarem, eu digo, pois pega aqui na minha mão, vamos confirmar, e está acertado. De vez em quando eu lembro a elas. Eu digo assim, minhas filhas, eu cuido de vocês agora. Aí ela diz, papai, quando a gente crescer, a gente cuida do senhor. Eu estou esperando nisso, porque é importante esse nosso acordo. Como é bom, eu quero dar um exemplo. Meu pai adoeceu em 2013 e ele estava hospitalizado e precisou ir para o banheiro. E ele lá no banheiro disse, chorando, quando nós estávamos dando banho nele, aí ele olhou para nós, para mim, para o Cláudio, meu irmão, e disse assim, meus filhos, como seria se não fosse vocês? Quem estaria me lavando? Quem estaria me lavando? E eu agradeci a Deus, porque é assim mesmo. Aí você já pensou, o pai e a mãe que tem filhos, aquela mulher, os filhos foram importantes para ela. Quando aparecer a crise, que seus filhos lhe ajudem. Quando aparecer a crise, que você tenha filhos que lhe ajudem, filhos naturais, filhos espirituais, filhos do coração, mas filhos que lhe deem a mão, que lhe auxiliem a vencer, a superar as crises. Esses filhos são importantes, foram importantes para aquela mulher. Uma das coisas mais erradas que eu acho no mundo é alguém dizer assim, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Eu penso que isso é muita arrogância, é muita prepotência. Não deve estar isso em nós. É claro que todos nós precisamos de ajuda. Quando a crise chegar, guarde essa palavra. Se você entrar numa crise, você com certeza vai precisar de pessoas para lhe ajudar. Não despreze as pessoas, não maltrate ninguém. Cumpra o que está na Bíblia, em Eclesiastes 11, que diz assim, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias tu o acharás. Ajude pessoas. Eu, ainda para dar mais um exemplo, em 2015, Deus sabe, a minha família também, as pessoas mais perto de mim, eu entrei numa crise muito pesada. Foi uma situação que me aconteceu, que me fez sofrer demais. E Deus me ajudou, mas eu reconheço todo dia, em todo o tempo, que pessoas também me ajudaram. Eu superei aquela crise, graças a Deus, que é bom, que me ajudou, e também graças a pessoas que resolveram me ajudar. As pessoas são importantes. É bom que você tenha na sua casa pessoas que lhe ajudam. Deixa eu lhe perguntar, será que você tem em casa pessoas para lhe ajudar? É tão ruim ser sozinho. É tão triste quando a pessoa é só. Eu não quero ser só. Hoje eu preciso da minha esposa muito, em muitos sentidos. Mas eu penso que quando eu ficar velhinho, e eu quero ficar velhinho, se Deus for da vontade do Senhor, e Deus ajude que seja, eu precisarei ainda muito mais dela. Precisarei das minhas filhas, precisarei dos meus irmãos, precisarei dos meus pastores, dos meus companheiros, dos genros maravilhosos que eu quero que Deus me dê, pastor Erlan. Então nós precisamos de pessoas. Quando Eliseu disse assim, mulher, o que é que tu tens em casa? Declara-me, diga-me o que tu tens em casa. Eu penso que ela com alegria lembrou das pessoas, os vizinhos, os filhos. E eu trago também essa pergunta para você, o que é que você tem em casa? A terceira coisa, devido ao nosso tempo ser resumido, para nós encerrarmos, a terceira coisa que ela tinha em casa, aquela mulher tinha uma botija de azeite. O homem de Deus disse, mulher, quando ela pediu ajuda, o que é que tu tens em casa? Ela disse, a tua serva tem uma botija de azeite. Está na Bíblia, nós acabamos de ler o versículo 2. O que eu te hei de fazer? O que eu posso fazer por ti? Me diga o que tu tens em casa. Aí ela disse, a tua serva tem uma botija de azeite em casa. Aí eu estou perguntando, o que é que você tem em casa? A botija de azeite, nesse texto, tem dois sentidos. O primeiro é o mais óbvio, é o material. No sentido material, esta botija de azeite é uma reserva financeira. Olha, irmãos, nunca isso foi tão evidente como está sendo nos nossos dias.
uma reserva financeira. O problema de muitas pessoas é exatamente isso, é porque essas pessoas não têm essa reserva financeira. Aquela mulher, mesmo com tanta dificuldade que ela estava vivendo, ela tinha uma reserva financeira. Observe que ela ainda tinha uma botija de azeite, que naquele tempo tinha muito valor. Lamentavelmente, e eu quero que você dê muita atenção a isso, lamentavelmente, há pessoas que simplesmente comem tudo o que ganham, consomem tudo, tem um restinho de dinheiro, vai lá e compra uma roupa nova, uma geladeira nova. Tem gente que tem prazer de gastar, e não deve ser assim. Eu li de uma pesquisadora que ela dizia que em São Paulo, na Universidade de São Paulo, ela fez uma pesquisa dizendo que tem pessoas que têm prazer até de ouvir a zoadinha da maquininha fazendo a soma das compras. Para você ver a que ponto chega uma pessoa. Não devia ser assim. Ela disse ainda que tem gente que é tão descontrolado no uso do dinheiro que sai de casa precisando de comprar uma televisão e volta com um paletó, um terno, que não achou a televisão, mas compra um terno. Então, existem pessoas dominadas pelo consumismo. A Bíblia nos ensina a guardar, a fazer uma reserva. O Senhor Jesus, quando Ele multiplicou os pães, no capítulo 6, versículo 12 de João, Ele disse assim: guardem o restante. Sobrou ainda muitos pedaços de pães. E Jesus observou: guardem o restante, não comam tudo. E eu repito, lamentavelmente tem pessoas que entraram na crise sem reservas, porque simplesmente comeram tudo. Tudo que vinha à mão, desperdiçam, consomem, joga fora. José, quando foi revelado por Deus no Egito, ele disse a Faraó: estão para vir 7 anos de fartura, 7 anos de abundância, de prosperidade. Façam o seguinte: nos 7 anos de fartura, colham tudo, e 20% guardem. Está lá na Bíblia. Guardem os 20%. A quinta parte, depositem, façam num depósito. Mas não vão comer tudo. É bom deixar um pouco. Esta mesma palavra serve para nós hoje. Se você está num tempo de fartura, não coma tudo, não desperdice tudo, não gaste tudo, mas faça uma reserva, para no dia da crise, você também ter uma botija de azeite guardada, para o milagre de Deus acontecer na sua vida. O milagre depende muito disso, de você guardar, fazer uma reserva, para usar no tempo da crise. A Bíblia nos ensina a respeito disso. Então, é interessante que você tenha essa reserva também na sua casa. No sentido espiritual, que também está no texto, esta reserva fala de uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de experiências com Deus, uma vida que esteja entregue nas mãos de Deus. Como, por exemplo, o rei Ezequias, que a Bíblia diz no capítulo 38 do profeta Isaías, o profeta chegou para ele e diz assim: rei, você vai morrer, a crise vai chegar na sua casa. Aí o homem de Deus olhou, virou para a parede e disse assim: Senhor, lembra, Senhor, Deus, lembra de quê? Lembra das minhas orações, lembra, Senhor, das vigílias que eu participei, lembra, Senhor, das lágrimas que derramei perante o Senhor. Ezequias disse: Senhor, lembra da reserva que eu tenho contigo, lembra que eu tenho depósito nos céus. Naquele momento a reserva material não era tão importante, mas aí o rei apelou para a reserva espiritual, e isso também serve para nós. Será que eu estou falando para pessoas que têm reservas com Deus? Porque você, meu irmão, sabe, eu não sei se todos, mas grande parte, somos assim. Eu mesmo, em tempos de crise, eu não sou tão de oração. Tem tempo que a dor é tão grande, eu não sei se é assim com os irmãos,
mas já aconteceu comigo, da aflição chegar com tanta intensidade que a gente não consegue orar. Tem tempo que a dor é tão grande que você não consegue orar. Aí é nesse momento que você vai apelar para a reserva espiritual. Aí você vai para o seu quarto, e isso pode ser profético, e eu creio que é, para a vida de alguém que está me assistindo. Aí você vai para o seu quarto, fecha a porta, dobra o joelho e apela para o céu, e apela para o Deus dos céus, dizendo: papai, a crise bateu na minha porta, a crise chegou no meu casamento, a crise chegou nos meus filhos, a crise chegou no meu comércio, a crise entrou dentro da minha casa, mas papai, olha para mim e me ajuda. Lembra da reserva que eu tenho contigo, lembra como eu tenho andado na tua presença. Eu acho bonito quando o profeta Elias se apresentou a Acabe, ele disse assim: vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Oi, irmão, como aquilo é bonito. Elias, o homem de Deus, disse para Acabe: vive o Senhor, perante cuja presença eu estou. Um homem na presença de Deus não precisa de muitas palavras. Uma mulher na presença de Deus não precisa de muitas palavras. Ele sabe da vida que tem na presença do Senhor e não teme. A Bíblia diz que não temerá os espantos noturnos, não temerás, porque praga nenhuma chegará na tua casa. O nosso país está em crise, e eu sei disso, mas eu trouxe uma palavra para crentes que têm uma reserva em casa. Deus me deu esta palavra para pessoas que têm uma botija guardada em casa, para pessoas que têm uma vida espiritual com Deus, que não é abalada em tempos de crise. A noite vai passar, o dia vai brilhar de novo, e quem tem uma reserva com Deus sabe que Ele é o Deus da segunda oportunidade. Aleluia! Quando um dos amigos de Jó olhava para Jó, capítulo 8, e eu gosto daquele texto, versículo 7, não esqueça desse versículo, capítulo 8, versículo 7, um dos amigos de Jó disse para ele: o teu primeiro momento, lá está escrito assim: na verdade, o teu momento terá sido pequeno, teu primeiro momento terá sido pequeno, mas o teu segundo momento crescerá em extremo. O que é que o amigo de Jó estava dizendo para ele? Deus te dará um segundo momento que será tão bom, melhor do que este, que você nem lembrará desse primeiro momento. Você hoje está perturbado com crise, você hoje está preocupado com a crise, você hoje está ansioso por causa da crise. O Senhor está dizendo ao nosso coração: darei ao meu povo um segundo momento que será tão grande que esqueceremos o primeiro. Deus é Deus do segundo momento. E para encerrar, eu quero declarar algo aqui em nome de Jesus. O milagre de Deus vai acontecer, mas este milagre passará por aquilo que nós temos em casa. Este milagre passará por aquilo que nós temos em casa. E cabe repetir a pergunta: o que é que você tem em casa? Deus fará um milagre na nossa casa. Mas a pergunta do Senhor para nós: o que é que nós temos em casa? Você tem um bom nome? Você tem pessoas para lhe ajudar? E finalmente você tem uma botija de azeite guardada para a crise, se ela aparecer? Que Deus ajude, que nós tenhamos na nossa casa os instrumentos que Deus precisa para levantar em tempo de crise um grande milagre em nosso favor. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa e que você esteja em paz, guardado debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Amém. Glória a Jesus.